E eu gostaria de ler com você a partir do verso 15. Nós já começamos a ministrar a partir da quarta-feira, e eu confesso aos irmãos que o meu interesse era ter terminado, porém, nós queremos avançar um pouco mais na ministração que está aí a partir do versículo 15, e eu quero ler com os irmãos até o verso 18. Amém? João capítulo 21, versículo 15 ao 18. Vamos ficar de pé para ler? João 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Perguntou-lhe pela terceira vez. Vamos lá, bem forte, irmãos. Perguntou-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Verso 18, bem forte. Quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Vamos orar? No verso 19 também, desculpa, irmãos. Jesus disse isso, significando que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor esclareça o nosso coração, que o Senhor ministre, ilumine as nossas mentes e o nosso coração para entendermos a Tua palavra. Oramos, Pai, pedindo que o Teu Espírito ministre de forma tal que possamos nos ver e possamos, Pai, contemplar aquilo que o Senhor deseja transformar em nós, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor, sem absolutamente nenhuma situação mantida, nós pedimos, mude a nossa história, mude a nossa vida. Nós queremos abrir mão, Senhor, de tudo, mas sabemos que só pelo Teu Espírito podemos, Pai, ter uma conversão genuína das áreas da nossa vida que persistem no velho homem, que ainda estão presentes com as velhas coisas. Clamamos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Poder sentar. Meus irmãos, eu quero interpretar o texto e observar um detalhe a respeito do que eu já anunciei na quarta-feira. Na quarta-feira nós abordamos a interpretação do que é o amas-me que Jesus cita e o amas-me que Pedro utiliza. Quando no texto grego é citado o amor, são três formatos de amor, né? O amor ágape, o amor filéu e o amor eros, que, é claro, não é citado aqui. O eros é o amor entre um homem e uma mulher. E toda e qualquer outra coisa é aberração, é propósito contrário aos olhos do Senhor. Mas o amor que é citado aqui é o amor ágape e o amor filéu. O amor ágape é o amor
da entrega total, é o amor que alguém dá a sua vida pelo outro. É aquele que é capaz de romper com toda e qualquer situação para uma total entrega. O amor de Deus é considerado, é tratado como o amor ágape. E é claro, porque o próprio Deus deu o maior exemplo disso quando enviou o seu Filho, e o próprio Filho em se entregar. Nós entendemos nesse texto no português. No português, amor é um só, e aí depois vem a identificação através da definição do que se trata. O amor entre um homem e uma mulher, o amor entre duas pessoas em amizade, que é o amor filéu. O amor de um conhecido, de alguém que tem amizade, mas a amizade do nosso formato, é claro, não é a mesma amizade da época bíblica. Quando alguém tinha amizade com alguém, essa pessoa era aliançada, o nível de aliança. Aliás, tem uma série de costumes bíblicos que já estão inseridos no ato que nós não sabemos, que não conhecemos, porque para nós não tem a mesma conotação. Por exemplo, se assentar à mesa, o judeu só se assentava com quem acreditava também no Senhor e tinha um propósito de aliança com Deus. Era considerado algo que profanava a fé se assentar com um pagão. Isso você vê na própria Bíblia quando Pedro entra na casa de Cornélio. Se assentar à mesa era um culto ao Senhor. Para nós, se assentar à mesa é comer. A forma correta é que seja um culto, viu, irmãos? Como assim? Você se assenta à mesa, você está celebrando ali a comida que Deus deu para você, né? Você está celebrando com a sua família, né? Nós temos buscado resgatar, inclusive no próprio curso Homem ao Máximo, que o sentar à mesa é algo espiritual, necessário, estar junto com a família. Eu vi recentemente uma pesquisa que diz que o sentar à mesa, o pai sentado à mesa junto dos seus filhos, gera um efeito que vai ecoar por toda a vida dessas crianças. A presença do pai, especificamente na mesa, gera um efeito extraordinário, dentre eles o estabelecimento da confiança. E aí você entende um pouco por que a sociedade está da forma que está, porque esse é um dos valores que tem se perdido. As pessoas não têm interesse de estarem juntos, e às vezes estão todos na sala, cada um com um prato na mesa, um prato na mão, aliás, prato na mesa é um barato, né? Um prato na mão, olhando para a TV, ainda hipnotizados por tudo que está saindo ali. Não há interação, e aí eu considero que é um culto ao Senhor, uma família reunida. Amém, queridos? É muito importante. Se você não tem esse costume, resgate esse costume. Resgate isso, vai ser muito importante. Então, o judeu entendia o seguinte, que sentado à mesa, você está celebrando o alimento, você está ali glorificando a Deus, porque Ele é que dá o pão para comer. E, como eu disse, isso é uma das coisas que está inserido e não é explicado nos textos bíblicos, porque a Bíblia, na época, todos os povos, de uma forma geral, tinham isso como uma realidade. É claro que, conforme também o seu Deus, as pessoas faziam também no paganismo. Mas, assim, o texto bíblico traz uma série de informações, dentre elas essa. Quando Jesus utiliza, retorne aí para o texto, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus, então, pergunta a Pedro, Simão, filho de João, amas-me? Quando você lê aqui, amas-me, Jesus está usando a palavra ágape. Pedro, ágape, você me ama no amor total, de total entrega? No português, isso não pode ser traduzido com muitas palavras, tem que ser com uma só. E uma só é a palavra amor. Os irmãos estão entendendo? Veja bem, na hora de traduzir, não poderia ser colocado uma frase inteira. Não é possível isso. Senão você vai acrescentar, né? Você só vai poder colocar uma. Você tem que colocar a palavra amor.
E aí eu quero dar destaque da importância de procurar o estudo da palavra. Aí vai alguém, irmãos, até eu ouvi uma palavra interessante, né? Um pastor foi pegar outro pastor no aeroporto, e aquele pastor que ele foi pegar era um evangelista, muito conhecido, e aquele evangelista, acostumado a pregar a palavra para quem não é crente, ele desprezava um pouco do estudo profundo da teologia. Estou dizendo um pouco para salvar, né? Mas ele desprezava, ele achava que era um desperdício teólogos estudarem tanto a Bíblia, ele achava que todos tinham que evangelizar e isso perdia tempo evangelizando. E aquele pastor, que era o motorista, ele resolveu a questão muito rápido. Aquele pastor começou a divulgar isso, disse, você é formado assim, aí falou lá, né, o currículo que ele tinha. Aí o pastor evangelista disse, mas eu acho uma perca de tempo, não preciso estudar tanto e tal, precisávamos ganhar mais pessoas e tudo. Aí aquele pastor motorista, naquele momento, disse, pastor, essa Bíblia aí que o senhor tem, qual é? Aí ele falou, é a Bíblia tradução fulana de tal. Pois é, se não fosse os estudiosos, o senhor não estaria com essa Bíblia aí para pregar. Ou seja, ele resolveu a questão muito rápido, que se uma pessoa não se dedicar ao estudo, nós vamos ter dificuldade, não teríamos tantas traduções, não teríamos tanto material para estudarmos a Bíblia, e hoje tem tanto, irmãos. E uma das questões que levanta isso é o fato de eu ler aqui nesse texto. Uma pessoa lê e até não entende. Por exemplo, vamos continuar aí a leitura. Senhor, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Aí o texto continua. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? O amas-me aqui, pela segunda vez, é o filéu. E quando Pedro, aliás, ágape, e quando Pedro responde, está escrito no texto grego, eu filéu, não ágape. Aí, você segue o texto, Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu, ágape, tu me amas no amor completo? E aí Pedro responde a segunda vez no amor filéu. Respondeu Simão, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Logo em seguida, Jesus pergunta de novo, perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Então, aqui, quando Jesus pergunta a terceira vez, ele diz, amas-me, ele usa a palavra ágape. Tu me ágape, Pedro. E aí vem o entendimento do porquê que Pedro se entristeceu. Segue o texto. Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, ágape. Entenderam? Está em português aí? Amas-me, como que escrito craseado, aliás, entre aspas, o amas-me que é citado aqui é o ágape. Então, por que Pedro se entristeceu? Jesus, pela terceira vez, me pergunta se eu amo de forma completa, de forma sacrificial. E Pedro, pela terceira vez, ele responde. Aí agora, aí nós entendemos por que ele responde assim. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Entenderam agora, irmãos? Por que Pedro fala assim? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo. Eu vou ler do jeito que está aqui. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo? Filéu. Por que dessa fala de Pedro, irmãos? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes.
Ok? E aí, deixo marcadinho aí nessa parte. Veja bem, a impressão, estou recapitulando quarta-feira e agora explicando até mais claramente, porque quarta-feira foi muito material, né? Muito assunto. E agora eu estou abordando com você esse fato para que então venhamos a entender a mensagem de hoje de manhã, o nosso estudo de hoje de manhã. Eu gostaria que você retornasse aí comigo num texto bíblico que está em Mateus capítulo 26, para nós entendermos esse diálogo aqui de Jesus com Pedro. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Por que é que Jesus perguntou o que ele perguntou? Mateus 26, verso 31. É o texto que fala que Pedro é avisado que negaria. Vamos lá? Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Só um instantinho aí, irmãos. Irei adiante de vós para a Galiléia. Isso já se cumpriu. Nós estamos lá na terceira vez que Jesus se manifesta. Ele já ressuscitou e aquele diálogo lá é após a ressurreição. Ok? E aí segue o texto, verso 33. Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Repita aí. Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Depois, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Veja bem, esse texto aqui carrega muita informação. Veja bem, primeiro, Jesus anuncia que vai se cumprir uma profecia. E a profecia é que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. As ovelhas se dispersariam. E aí, nessa hora, Pedro diz: não, vai se cumprir não. Foi ou não foi o que ele disse? Foi não, pastor. Foi, irmãos. Ele só não usou essas palavras. E aí eu faço questão de dizer isso, porque é exatamente desse jeito que nós estamos sujeitos a fazer. A pessoa está pondo o pezinho assim do lado de fora do caminho do Senhor. Aí o que ele diz? Não vai acontecer nada, não. Não. Rapaz, olha só. Se tu se desviar, a tua situação vai ficar pior 7 vezes. O que a pessoa diz? Não, mas Deus conhece o meu coração. Ou seja, aquilo que Jesus disse que ia ser, a pessoa está dizendo que não vai se cumprir. Acontece ou não acontece até hoje, irmãos? A pessoa pega a pessoa de Deus e transforma em um ser humano que é flexível conforme o semblante de choro, conforme a dor que eu estou sentindo. E eu digo para você que Deus não se move por absolutamente nada que não seja a sua própria vontade. Pastor, o que é isso, pastor? Irmãos, vamos organizar a casa. Algumas pregações que nós já ouvimos, e eu estou dizendo, eu já ouvi muitas, dão a entender que parece, e músicas até, né? Veja a dificuldade que nós temos hoje, irmãos. Talvez você, até talvez, às vezes reclama de, às vezes, aqui na igreja a gente canta muita música antiga, mas as músicas de hoje estão muito difícil. Está muito complicado.
Eu acredito que você, passeando pela internet, já notou. Agora, por que está complicado? Meu irmão, o que você espera de uma igreja que não quer estudar a Bíblia, que não quer ir a fundo na Escritura? O que você espera disso? Inclusive, eu ouvi uma palavra de um pregador que muito me chamou a atenção, que ele disse que todas essas igrejas vão se acabar. E aí a gente não percebe isso, é até forte dizer isso, né? Vão se acabar todas elas. Por que vão se acabar? Só é ler lá o texto de Apocalipse. As igrejas todas de Apocalipse que foram avisadas e não se converteram, o que aconteceu com elas? Elas foram varridas da face da terra. Não existem mais, elas foram literalmente destruídas. Por quê? Porque desobedeceram, pegaram o cristianismo e montaram outro. Nós não temos esse direito, irmãos. Nós não temos o direito de mudar o que a Escritura diz. Não, Jesus disse isso aqui, mas eu acredito que isso aí é para aquele tempo. Opa, eita! Já viu, sutilmente as pessoas às vezes tratam o Antigo Testamento. Ah, pastor, eu não gosto do Antigo Testamento, é muito cansativo ler Levítico. Eu quase morro quando eu ouço uma coisa dessa, porque a pessoa então não leu e não entendeu o propósito do Antigo Testamento, não entendeu a lei que fala da moral, da ética, e está arriscado essa pessoa estar faltosa com a moral e a ética. Faltosa nessa área. Para você ter uma ideia da seriedade disso, né? O Antigo Testamento vale mais não, meu irmão, para aqueles que aboliram, né? Vale mais não? Vale não, pastor, já era, Antigo Testamento, agora é só o novo, é só pela graça. Quem fala assim, irmãos, tem um cheirinho de que está liberado. Porque se o Antigo Testamento não vale mais, então pode matar à vontade. Porque está lá escrito lá, não matarás. Aí a pessoa responde sempre o quê? Não, rapaz, não, aí não. Então pode adulterar à vontade, porque lá diz não adulterarás. Não, aí não, pastor. Ou seja, irmãos, não furtarás, não matarás, não adulterarás, pode fazer ídolo à vontade. Não, também não. Ou seja, qual é a mensagem do Antigo Testamento? O homem é pecador e Deus é santo. E o Novo Testamento? O homem é pecador e Deus é santo, a mesma coisa. Só agora Deus tem um plano para resgatar esse pecador de forma definitiva e universal para todos os povos, de forma universal, repentina, extraordinária, sem precisar sacrifício de animal, sem precisar toda uma situação, ainda que os animais não resgatavam, né? O próprio Deus disse que não tem prazer no sacrifício de animal. O que tinha no sacrifício é que ali era uma manifestação da obediência e uma reflexão profunda que deveria causar temor do Senhor, e assim a pessoa, pela fé, era salva. Por exemplo, as mensagens que talvez você já ouviu, como se no Antigo Testamento fosse pelas obras, e no Novo Testamento é pela fé. E no Antigo Testamento nós temos o pai da fé. Quem é considerado o pai da fé, irmãos? Abraão. E por que ele é o pai da fé? Você tem uma Bíblia para ler, ele não tinha. Ele tinha a experiência que ele teve com Deus e seguiu. De vez em quando aparece um querendo passar uma rasteira em Abraão. Mas Abraão, pastor, até mentiu, o homem mentiu. Aí você pergunta, quando aparecer alguém assim, você? E você, seu cabra, você não mente não, não mentiu já não? Aí se ele disser que nunca mentiu, aí, né? Conta uma história, irmãos, na frente da igreja tinha umas crianças reunidas, e essas crianças estavam com um cachorrinho que um trouxe, e eles estavam ali decidindo em sortear quem é que ia levar o cachorrinho, que todo mundo queria o cachorrinho do outro, ele queria dar aquele cachorro, não, vamos sortear aqui. Aí o pastor de longe, tinha que ser o pastor, não, elegeu um diácono.
Vamos dizer que foi o diácono, né, irmão? Mas foi o pastor da igreja. Aí o pastor da igreja chegou, viu aqueles meninos reunidos, menino não é gente, vamos ver o que eles estão fazendo. E aí eles tinham decidido que quem contasse a mentira pior que tinha ia levar o cachorro, não precisava sorteio não. Aí o pastor ouviu aquela arrumação, irmãos, aí disse, o que vocês estão conversando aí? Aí eles contaram, né? Não, pastor, porque para levar o cachorro tem que contar mal a mentira. Aí o pastor lascou para cima, irmãos. Olha, na idade de vocês eu nunca menti. Aí o garotinho que estava com o cachorro disse, ei, pastor, pode pegar o cachorro que ele é seu. Né? Essa foi horrível, né, irmão? Ainda mais contada que foi o pastor. Estou botando minha cabeça aí para cortar, né? Mas, irmãos, eu vou dizer para você, para mim isso foi profunda reflexão, porque vai mentir em outro lugar, rapaz, não está vendo que você mentia mais do que tudo? Aliás, irmão, você tem que ficar de olho, porque, né? Já vim contar outra aqui que veio na minha mente agora, mas deixa para lá, tá bom. Vou me comportar aqui hoje. Vamos lá, irmãos, vamos continuar aqui. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento é a mesma coisa. O homem é pecador e Deus quer salvar o homem, tem regra para se aproximar diante de Deus. Não adianta vir com historinha, não tem conversinha. Por exemplo, hoje nós fizemos um delicioso café da manhã, irmãos. Qual foi o grande benefício desse café? Cada um traz uma coisa. Olha que coisa boa. Tudo bem que o pão de milho que eu fiz foi o mais gostoso, né? Estou brincando, irmãos. Eu comi 2 pratos do pão de milho que o irmão Enoque fez. Mas não é isso. Eu estou tentando reproduzir a beleza dessa reunião. A gente fica sabendo pratos, comidas que o pessoal faz. As coisas que as pessoas fizeram, trouxeram. Tem uns preguiçosos também, que já trazem umas coisas assim meio erradas, né? Teve um que eu chamei a atenção. Rapaz, você não vai trazer só isso não? Não acredito não, rapaz. Não vou dizer o nome dele aqui de jeito nenhum. Mas olha que beleza a gente conversar essas coisas, a gente brincar uns com os outros, tomarmos café. Irmãos, que barulhão gostoso é esse hoje de manhã. É ou não é? E a gente, irmãos, ó, eu digo para você, como eu estava sentindo falta disso. Como eu estava sentindo falta. Isso é gostoso demais. Mês que vem vai ser um almoço, nós vamos fazer um almoço. Você vem para a EBD e depois tem o almoço aí para a glória de Deus, né? E vai ser muito bom. Vamos botar um vigia lá na porta, quem chegar só na hora do almoço está proibido. Brincadeira, mas o cabo vai vir para a EBD, né? Mas nosso objetivo é atrair as pessoas para a EBD com isso? Não. Nosso objetivo é celebrar a comunhão. E eu digo a você, quem não vem mesmo não, meu irmão. Quem não vem mesmo. Quem traz a pessoa para a fé e para a comunhão é Deus. Se não estava escrito na Bíblia, faça um café da manhã e aí todo mundo se converte, né? Quem não vem. Só Deus para converter os corações. Irmãos, não existe igreja forte sem EBD. Nós precisamos valorizar nesse momento agora, ó. Está lá os juniores reunidos, estão lá recebendo a palavra de Deus. Eu digo, não tem como segurar aqui esses meninos, né? Tem que ser uma coisa no nível deles ali ministrando. E é domingo de manhã. Então eu quero aqui, fechando esse parênteses aqui, dizer para você, nós precisamos conhecer a Escritura. E o texto, quando voltando aqui para o texto de Mateus 26, Pedro declara, olha a ousadia, olha a visão sem futuro de Pedro. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Versículo 33. Jesus acabou de falar que a Escritura Sagrada ia se cumprir e vem uma palavra em cima dizendo que não. Por que Pedro disse isso, irmãos? Pedro achava certamente que seria elogiado. Elogiado porque ele, mesmo sabendo de tudo, ele estava ali firme, declarando, nós amamos Jesus. Aí no final fizeram até um coro, nós também amamos Jesus. Os discípulos todos repetiram a mesma coisa. Está aí no versículo 35. Todos os discípulos disseram o mesmo. Mas quem foi que falou primeiro? Pedro.
Pedro foi o carro, puxou o bonde, né? E os outros disseram, eu também. Não, nós vamos morrer com Jesus. Eu até brincava quarta-feira aqui, quando eu disse assim, irmãos, Pedro, quando disse isso, ele disse, eu amo mais Jesus do que todo mundo dessa igreja. Que coisa pesada, né? Aí, nós entendemos, baseado nesse texto, voltando agora para João 21. E aí, eu inicio, então, o que eu quero pregar nessa manhã. Versículo 15. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Notaram aí? O que Jesus estava perguntando, irmãos? Pedro, você continua na mesma visão que você tinha antes? Qual era a visão que ele tinha antes? Ainda que todo mundo aqui negue, eu acho que ele olhou assim para João, tu também, João. Olhou para Tomé, então nem se fala. Ainda que todos esses cabra véia aqui te deixem, eu não vou deixar. Aí a primeira palavra que Jesus diz, das 3 vezes que ele perguntou se Pedro o amava, nesse nível, aí você entende um pouco mais. Quando Jesus usa, você me ama, ágape, mais do que estes, e ele responde, eu amo o amor de amigo, o amor filéu, de alguém próximo, conhecido, mas somente isso. Irmãos, por que Jesus disse no final, apacenta os meus cordeiros? Preste atenção, porque alguém pode entender agora, pode repudiar o que eu estou ensinando, pelo simples fato que entendeu a vida toda, que quem é o que declara que vai morrer pelo Senhor é que tem que apacentar o rebanho. Você ouviu? Olha, nós temos, nosso pastor é o mais dedicado de todos. Ele morre por Jesus. Não é à toa que ele é o pastor. Você sabia, meus irmãos, que absolutamente, nós não podemos expressar com a força do nosso braço amor nenhum para com Deus? Pastor, mas o pessoal que morreu nas arenas, lá no primeiro século, da perseguição cristã. Meus irmãos, diz a história que eles morriam enquanto eram trucidados pelos leões, eles adoravam a Deus cantando cânticos. Conta a história que Pedro, quando ia ser crucificado, ele adorava a Deus, declarando que seria morto pela graça do Senhor, ele estaria sendo morto, no sentido de que ele era um servo de Deus e que ele estava ali sendo preso por causa do cristianismo. Você acha que aquilo foi feito por um mover humano, pela força de alguém que quer aparecer? Aquilo foi puramente obra do mover do Espírito Santo, manter a calma mesmo diante de todas as situações que estavam diante deles. De certa forma, irmãos, alguns, quando ouvem esses testemunhos, podem achar que ser um crente de verdade é estar repetindo as palavras de Pedro. Mas as palavras de Pedro estavam cheias de uma visão humana, de liderança, aonde quem se entrega mais será mais reconhecido. Quem se dá mais será reverenciado. Tanto é que a Bíblia diz que os discípulos discutiam entre eles, pelo menos há 2 relatos, que os discípulos discutiam qual deles era o maior no reino. Você vai encontrar a mãe de 2 deles se aproximando de Jesus e pedindo que Jesus concedesse, que um se assentasse à direita e outro à esquerda. Meus irmãos, qual era a visão que eles tinham de quem era um dos principais? Era a visão dos fariseus, dos saduceus. Era a visão dos sacerdotes. Os sacerdotes se sentavam numa cadeira principal e todos os demais tinham uma cadeira privilegiada, sentavam na frente, nos primeiros assentos dos auditórios. Não sentavam em cima não, tá, irmãos?
Sentavam nos primeiros assentos. O próprio Jesus diz isso, né? O próprio Jesus diz isso. Por que é que nós aqui não fazemos conta disso? Ter cadeiras aqui em cima, ainda que temos, mas é mais para auxiliar, para rápido trânsito, né? Quando eu comecei aqui o ministério, irmãos, teve até uma situação onde um líder se posicionou dizendo que eu tinha que ficar aqui na frente, todo culto sentado, culto todo culto sentado lá atrás. Aí eu digo, não, meu irmão, eu não vejo dessa forma e tal. E aí eu fui explicar para a pessoa e tal. Irmãos, a ênfase do culto é o púlpito, é a pregação. A ênfase do culto, por isso que ele está um pouco mais acima, que tem uma linguagem para que não é só para ter livre acesso de você enxergar. A declaração de uma plataforma é que o que está sendo dito aqui merece total atenção. E a atenção nas pessoas, na pessoa do pastor lá na frente, aí um ou outro, no decorrer do tempo, né, já me deu a entender assim, não, porque quando o pastor está lá na frente, eu sinto a tranquilidade. Está repreendido. Está repreendido isso aqui, em nome de Jesus. Diga amém aí, meu irmão. Você tem que sentir tranquilidade, sentindo a presença de Deus, meu amigo. O pastor está ali na frente, eu me sinto tão bem. Virou seita, né? Virou seita. Onde tem um Deus, para aquela pessoa, o Deus é o pastor. Meu irmão, então onde é que está escrito que o pastor, estando lá ou aqui, vai sentir paz, meu irmão? Que conversa é essa? A nossa paz é produzida por Deus em Cristo Jesus. Agora, pastor, o senhor está dizendo então que as igrejas estão erradas? Meu irmão, eu tenho um rebanho para cuidar e estou falando para o meu rebanho aqui. Não sai por aí dizendo, o pastor disse lá na igreja, sua igreja está errada. Fala isso não, pelo amor de Deus. São nossos irmãos em Cristo. Eu costumo até dizer, né, que algumas igrejas, se você tirar aquelas cadeiras dali da frente, morre vai morrer uns, vai ter culto fúnebre. Porque a pessoa entende que aquilo é um reconhecimento de autoridade, e aí, é claro, cada denominação é responsável pela forma que procede. E eu quero, com isso, dizer para você que nós precisamos analisar muito bem qual a visão que nós temos de amor. Se você está se esforçando para ser visto, você está na visão do Pedro lá que negou Jesus. A nossa visão não é a visão de ser super, como uma visão humana, de reconhecimento. O pastor nem me reconheceu. Eu tenho plena certeza que Deus vai me reconhecer. Meus irmãos, Deus reconhece cada um como filho. E no corpo de Cristo você é chamado a ter a sua posição. Sua posição no corpo de Cristo é muito necessária. Contei aqui a história desse pastor, né, que não concordava de estudar tanto a Bíblia. Ele acreditava que a maioria tinha que, pelo menos, se dedicar mais à pregação do Evangelho. Ele não entendeu que um corpo é assim. Ele foi chamado para ser evangelista, ele deve fazer o trabalho que Deus o deu. Mas há outras pessoas, o próprio texto destaca, há um corpo, e a mão não pode dizer eu não quero ser mão, e o pé não pode dizer eu não quero ser pé, o joelho, e assim vai, mas cada parte é necessária do corpo. E absolutamente não há nenhuma desonrosa, mas toda ela é necessária. Toda ela é necessária. Tanto é que você ouve falar, por exemplo, das pessoas, até numa forma literal, a pessoa perdeu o braço, perdeu a perna, mas durante muito tempo ela sente que ainda tem aquele braço, e alguns sentem até uma dor, uma coceira no braço que não tem mais. Por quê? Porque o corpo humano demora para entender que não tem mais aquele membro. O cérebro não consegue compreender muito bem, e demora para aquilo ser recebido. Então, é uma prova de que Deus criou cada um para ter o corpo completo. E assim deve ser a igreja. Se Deus te chamou para uma área, exerça o seu chamado. E você vai completar o corpo de Cristo. Mas a primeira palavra de Jesus foi para perguntar para Pedro se ele ainda era aquele Pedro. E aí nós finalizamos quarta-feira dizendo,
você ainda é aquela pessoa do passado? Se Deus hoje vier perguntar para você a respeito das velhas coisas, elas estão aí ainda. Você ainda mede forças com Deus. Deus te fala uma coisa, você tem outra para responder. E aí, irmãos, eu gostaria que você observasse, né? Eu quero ler ainda Marcos capítulo 14, versículo 31, por gentileza. Marcos capítulo 14, bem no final aí, também algo semelhante que Pedro disse. Marcos 14, versículo 31. Pedro, porém, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Eu estou lendo o mesmo episódio e Marcos dá ênfase que Pedro, ele insistia com mais veemência. Ao que dá a entender o texto, irmãos, Pedro, ele deu um jeito de fazer um barulho e de expressar que ele não faria o que Jesus disse que aconteceria. Então, quando você se pegar vendo que você não teve sabedoria, só que você já fez, lembre de Pedro, se lembre dele. Isso deve causar humildade, irmãos, na nossa vida. Sobre o destaque que uma pessoa vai ter, não é fruto do seu próprio interesse. Não é fruto. E aí, quando o Senhor pergunta isso, amas-me mais do que a estes? E ele responde que não, eu amo o Senhor de forma filéu. Qual foi a ênfase para o Senhor dizer o que ele disse? Então, apacenta os meus cordeiros. Por que ele poderia agora apacentar, irmãos? Porque agora ele estava convertido da sua soberba, da sua altivez. E só pessoas convertidas, que sabem o que é o amor de Deus e a característica que carrega, é que podem fazer a obra do Senhor. Somente. Se você for na força do seu braço, se você tentar expressar para Deus, por exemplo, eu me lembro de uma música, né, que a cantora, no intervalo de cada estrofe, ela dizia: irmãos, vamos adorar para chamar a atenção de Deus. Irmãos, ninguém chama a atenção de Deus. Ninguém. Ninguém. Quem nunca ouviu, né, a pregação que dá a entender que naquela hora que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis, Deus ficou tão feliz que até apareceu no meio deles. Irmãos, Deus já sabia que eles iam ficar firmes. E ele já havia decidido que apareceria o quarto homem. Deus não é pego de surpresa. Os irmãos estão entendendo? Eu estou ouvindo lá na Igreja Batista Vida, os meus servos estão me adorando. Eu quero até traduzir para você que a adoração não é uma linguagem que envolve música. Adoração significa se prostrar. Se você se prostra cantando, aliás, corrigindo, você deve estar prostrado sempre. E prostrado sempre você canta, você ora, você lê a Bíblia, você se relaciona com seus irmãos, você vai para o seu trabalho prostrado. Entenderam aí o prostrado? Por exemplo, o texto que diz que o endemoniado gadareno, ou gerazeno, conforme o Evangelho, ele correu e o adorou. Naquele momento, Satanás, os demônios estavam nele, se prostraram diante de Jesus. Por que adorou? Porque reconheceu a autoridade. A autoridade. E reconheceram de tal forma que pediram: por favor, Senhor, nos mande para aqueles porcos.
Senão, eles não poderiam ir. Para onde Jesus dissesse, eles teriam que ir. Quando você lê na Bíblia, então o adorou, aquela pessoa se abaixou. Então, por muito tempo eu, por exemplo, quando me converti, entendia que adorar significava cantar. E adorando a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para o trabalho, me relaciono com as pessoas. Por isso que, se lá no relacionamento você mentiu, você quebrou a adoração. Você deixou de reconhecer Deus. Irmão, seria tão bom se você andasse entendendo que Deus está ali com você. Portanto, fale todas as coisas com as pessoas na presença de Deus. Como é que eu aconselho no gabinete? Deus está ali comigo vendo o que eu estou falando. Ele está vendo o que a pessoa está falando. E no meu caso, que eu respondo por mim, Ele sabe se eu estou ali de todo o coração e se eu estou ali realmente querendo ajudar aquela pessoa. E se eu não tiver, eu deixo de adorar a Deus. Eu deixo de adorar a Deus. Com certeza. Por que eu deixei de adorar? Porque eu comecei a agir indevidamente e Ele vê o coração e Ele sabe. Então, irmãos, isso será tão bom. Aliás, o Ministério de Louvor agradece, né? Porque não vai ter ninguém de cara feia na hora do culto. Não vai ter ninguém de braço cruzado na hora do louvor, porque aquele momento é mais um momento que a pessoa vai adorar, com cântico. E aí não vai ter ninguém diferente. Porque, convenhamos, né? Como é que alguém vai ficar de cara feia, braço cruzado, na hora do louvor, irmão, sentado, braço cruzado de cara feia? Não venha dizer para mim que você está adorando a Deus, não. Você deve estar lá na rua pensando num problema, numa mágoa, numa tristeza. Portanto, você não está adorando. Você está entregue àquilo. É ou não é? Quem nunca passou por isso? Olha, se você disser que não passou, vai levar o cachorrinho. Pastor, eu não. O cachorro é seu. Essa do cachorro foi difícil, né, irmãos? Nunca contei porque quem era o autor era o pastor, né? Aí, ele não vai contar da gente, né? Mas conta, irmão, conta sim. Então, quando é que contei? Depois eu corto isso lá. Mas vamos lá. Aí, olha só. Irmãos, o que é que nós vamos fazer? Qual a prática da fé que nós vamos adotar? Abra sua Bíblia aí, no texto de Tiago, capítulo 4, por gentileza. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, dá para projetar aí? Tiago 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. O que diz aí? Antes, ele nos dá uma graça maior, portanto, diz a Escritura, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que Pedro agiu lá? Como que Pedro agiu? Uma soberba. Desculpa. Eu estou no controle. Jesus tinha dito, não, a palavra de Deus vai se cumprir. Não, eu estou dizendo, não vou fazer isso não, eu vou ficar. Era ele que estava dizendo. Irmãos, a nossa palavra não tem valor nenhum. Diga amém aí, irmão. Nossa palavra não tem valor nenhum. A palavra de Deus tem 1000% de valor. Milhões por cento. Zilhões por cento. 100% é pouco, né, irmãos? 100% é pouco, é isso que eu quero que você entenda. Então, ao soberbo, ele resiste. Ele resiste. E aí vem o porquê. Jesus declara em seguida, Pedro, você não só vai se dispersar,
mas você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vem a pergunta, né? Pastor, mas o que tem a ver o galo com isso? Meu irmão, ó, uma pessoa só fazia alguma coisa quando amanhecia. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: antes que qualquer pessoa faça qualquer coisa, você já fez, você já vai ter feito. O próprio Jesus fala em uma outra passagem: olha, o dia vem que podeis trabalhar, quando vier a noite não podereis trabalhar. Quando Jesus fala antes que o galo cante, ele está dizendo: Pedro, quando todo mundo estiver dormindo, você já tem agido, meu filho. Você já tem agido e agido negando a mim. E não é uma vez, não, vai ser 3. Meus irmãos, o soberbo se dá muito mal. O soberbo se esborracha. Pastor, se esborracha não, Deus vai ter misericórdia. Se arrepender. E o arrependimento vem como? Em primeiro lugar, Deus desmontou Pedro. Pedro viu que se cumpriu a palavra. Ele viu que não, pela força do braço dele não era possível, não era capaz, só faz besteira. Tanto é que na hora que Jesus vai ser preso, ele tenta ainda revidar, pega uma espada, corta a orelha do rapaz. Jesus cura o rapaz, põe a orelha de volta. Talvez a primeira plástica que aconteceu no mundo foi aquela, né? Primeira plástica que aconteceu, alguém pegar uma orelha cortada e colocar no lugar de volta. Tá bom. Imagina um cara começou a gritar, de repente já estava tudo bem. Ficou sem dor, sem nada, só tinha o sangue que saiu. Deve ter sido uma cena extraordinária, ainda que num ambiente horrível, que era daquela prisão. Mas é o que o texto diz. Meus irmãos, aquele texto mostra misericórdia, a gente pode fazer besteira, Jesus vai lá e corrige, porque não era para fazer aquilo. E quantas vezes o Senhor Deus teve misericórdia, mas nós não devemos nos apoiar nisso. O próprio Jesus, naquela hora, repreende Pedro dizendo: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ela agir, com ela também será parado. Em outras palavras, vai morrer pela espada. Então, qual a nossa visão aqui, irmãos? Havia uma atitude que precisava ser quebrada. Não se pode pastorear um rebanho soberbo. Essa pessoa vai botar a perder o rebanho. Então, quando Pedro declara a sua pequenez, ele está pronto agora para ser usado por Deus. Meu irmão, pare de se esforçar com a força do seu braço e simplesmente reconheça que você é a estrutura que você é. Se você esconde algo, você esconde uma área da sua vida, meu irmão, pare de esconder, diga para Deus: Senhor, eu sou essa pessoa, eu sou desse jeito. Diga para Deus sua realidade. A realidade de Pedro era, ele queria amar mais do que os outros. E ele só atrapalhou. E a primeira pergunta de Jesus não foi só amas-me, mas era se ele o amava mais do que aqueles que eram os discípulos. E o texto, então, declara que se não for com humildade, não vai. E aí eu queria ouvir o próprio Pedro, aí mais à frente um pouquinho, irmãos, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 5. Diz assim a palavra: semelhantemente vós, jovens, todos encontraram? Semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Esse aqui está curado, tá ou não está? Olha só, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele repete o que Tiago disse, ambos, né, falaram a mesma coisa. Esse é o Pedro que um dia foi soberbo. Ele falava com propriedade, ele estava agora esvaziado da soberba. Esvaziado. Por exemplo, uma das visões que os pastores precisam abordar na própria vida, né?
Porque muitos pastores carregam a igreja nas costas e começam a ficar doentes por causa disso. Toda vez que eu ouço falar de um pastor que está com câncer, aí pode estar envolvido com mágoa, com tristeza. O pastor que carrega a igreja, ele é sujeito a ficar doente por quê? Porque ele não pode carregar a igreja. Só quem pode carregar a igreja é o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Mas muitos pastores, e eu confesso, durante um tempo eu também tinha essa visão, e aliás eu acho que todos da minha época deviam ter essa visão, era a visão de que amar a igreja era se entregar totalmente, mas de uma forma completa, assim, de um jeito como se a gente fosse o Cristo. E isso, irmãos, é até pecado, porque esse pastor vai agir com a igreja como se ele fosse o Cristo da história, para a igreja, e ele não é, e nunca vai ser, e é bom não se candidatar, porque ele vai se dar mal, porque ele está tentando ser para a igreja o que só Jesus Cristo é. Só Jesus Cristo pode ser, e é. Na conferência de pastores, eu já ouvi, por exemplo, que é o pastor que está em adultério, porque ele está querendo que a igreja seja a sua noiva. E isso concorre com o benefício da família daquele pastor. Você imagina, o pastor acaba, nessa linha, né? Ele vai acabar desprezando a família por causa da igreja. E ele morre pela igreja. E Cristo já morreu pela igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que a gente não vai se dedicar, porque isso é obra da santificação da nossa vida. Nós que queremos ser santos como Cristo é, como Deus é santo, nós vamos nos dedicar ao trabalho do Senhor com alegria. Mas aquele entendimento de que não, se possível for, morrerei, na visão de Pedro, puxa, mas será que a igreja está me reconhecendo? Coitado, aí caminha para a mágoa, né? Porque essa pessoa, ele nunca vai ter o reconhecimento de ninguém, do jeito que ele espera. Os irmãos estão entendendo? Quem se dá muito, irmãos, espera às vezes um retorno. E não existe isso, a Bíblia não promete isso. Olha, se dedique, haverá um retorno. Não, não. Irmãos, o galardão quem dá? A igreja ou Deus? A igreja ou Deus? Deus. E a recompensa vai vir quando? Quando nós estivermos com Ele. E a recompensa é o próprio Deus, meu querido. Ah, pastor, mas tem uma coroa e tal. Meu irmão, tudo linguagem figurada. Não existe nada maior do que o próprio Deus. Não existe nada melhor do que Ele. Tem gente que acha, né, que vai receber uma coroa lá uma vez. Aquilo é linguagem humana para que você reconheça como é que você vai ser vestido, como é que você vai ser recebido. Você vai ser recebido no melhor que existe. Linguagem humana para transmitir as palavras de Deus. Mas o maior de tudo é o próprio Deus. Você estará face a face com Ele. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. E eu aproveitei para falar aqui de um assunto não muito comum, né, sobre como os pastores devem proceder. O pastor deve se dedicar à igreja conforme Deus o chamou, e Ele chamou para pastorear. Mas esse pastoreio é um pastoreio limitado. Porque o sumo pastor, que pastoreia todos, inclusive o pastor, esse é o pastoreio profundo, total, definitivo, universal, e que vai em 24 horas por dia, todos os dias da semana, disponível a todos os crentes. Quando eu tenho essa compreensão, dias como o dia de hoje, que nós tivemos de ligar algumas pessoas, né? Recentemente uma pessoa me procurou e disse: pastor, fulano se desviou, mas o senhor cuidou tanto dele, pastor. Sim, irmãos, teve uma pessoa no último culto administrativo que foi desligada, está desviada, que eu fiz
todos os estudos. A primeira série de 7, 6 estudos depois o livro de 16 lições, e fomos até a 7ª lição do segundo livro de discipulado, com 16 lições no total. Fora os aconselhamentos. Toda semana, ou quase toda semana, me reunia com a pessoa. Me lembro de quantas experiências orando pela pessoa. Me lembro de uma vez que a pessoa veio toda torta no pensamento, oprimida. Chega quando eu fui orar, repreendendo todo o mal, o negócio ficou feio. E aí foi liberto e tudo, mas depois não continuou. O meu pastoreio é um pastoreio limitado, que envolve tempo, local, marcar. Mas o pastoreio de Jesus é completo. Quando eu tenho essa compreensão, eu vou ter a missão cumprida, o entendimento, fiz a minha parte, fiz o meu trabalho, faria tudo de novo, irmãos. E mais uma vez faria novamente. Mas ao mesmo tempo que meu coração sofre, eu tenho que lembrar que eu não sou Deus, não sou o dono da igreja, não morri pela igreja na cruz do Calvário, e que o que morreu é o que cuida de forma completa. Então, em nada vai diferir o nosso trabalho. O que vai diferir é que nós não vamos carregar como sendo um segundo Cristo ou substituir o próprio Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E eu quero perguntar a você, você já decidiu abrir mão do que você carrega aí no coração? Você já decidiu lançar fora as velhas práticas, as velhas coisas, os velhos procedimentos? O texto declara muito firmemente, Pedro dizendo que Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes, mas o texto diz, cingi-vos de humildade uns para com os outros. Irmãos, ser humilde não é diante de Deus, mas tem que ser também entre nós. Como é que você trata as pessoas que sabem menos do que você? Como é que você trata uma pessoa que não sabe talvez ler e nem escrever, meu irmão? Você se vê capaz de conversar com ela e trocar ideias? Ou talvez essa pessoa, ela está muito abaixo da sua capacidade. Pastor, eu não sei nem o que conversar com fulano. Ô, meu irmão, você precisa ser humilde uns para com os outros. O próprio texto bíblico, eu não vou ler, mas o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos ter cada um como superior a nós. Meus irmãos, nós temos um problema quando achamos que a humildade é algo feito diante de Deus. Não, Deus sabe o meu coração e sabe como eu sou humilde. E aí sai pisando nos irmãos, né? Fulano não sabe de nada, Beltrano também não. Cicrano não sabe nem o que é nada, rapaz, eu é que sei. Que é isso, pastor? Ninguém diz isso não. Meu irmão, você trata as pessoas como sendo superiores a você? Veja bem, superiores a você significa que você deve dar atenção a elas. Quando alguém é superior, nota-se a pessoa, observa-se a pessoa, ouve-se a pessoa, é ou não é verdade? Se alguém no quartel não for ouvir o sargento, o tenente, o coronel, o general, vai terminar preso, talvez até expulso. Por quê? Porque aquela pessoa é superior. Meus irmãos, até no casamento, né, o texto bíblico vai dizer que o homem deve ter a mulher por estima, por grande estima. Por quê? Porque ela é co-herdeira com ele em Cristo. A mesma herança que ele vai receber, ela também vai receber. E ele, é o texto que diz que o homem deve tratar a mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. E como assim? Ela não tem a mesma estrutura que você. Ela não tem a mesma estrutura física e emocional que você tem. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Já pensou dentro de casa?
como é que seria? O homem já é bruto, né? Já tem uns cabas brutos, irmão. Tem uns que parece que já nasceram brutos. O homem não nasceu, ele rasgou a barriga da mãe, né? Não precisou de cesariana. Já veio rasgando. Ele olhou para o médico e disse, como assim vai cortado? Precisa não. Rasgou. Tão bruto, né? Desculpa, essa foi horrível, né? Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Tem ou não tem uns cabas brutos assim? Irmãos, tem uns que eu vou dizer. Eu mesmo que cuido de muita gente, vamos dizer assim, e já vi um pouco de tudo, eu já vi umas situações, irmãos, que eu disse assim, rapaz, se não é o amor, Senhor tem misericórdia. Irmãos, eu já vi gente bruta. Eu já vi, meu Deus do céu. Eu já vi um pouco, né? Eu confesso que eu mesmo fiquei de Senhor, sustente essa irmã. Eu já disse isso no meu coração. Porque aquilo não era, meu irmão, olhe. Eu tenho para mim o leão, quando chegasse perto daquela figura, o leão ia se tornar um gatinho e ia sair correndo, de tão bruto que aquela pessoa era. Imagine casado, dormindo junto, não é? E aí eu vejo a beleza de Deus, irmãos, porque Deus, você olha para a irmãzinha, pastor, mas eu amo ele, pastor. Aleluia, né? Irmãos, é a graça de Deus. Eu tô falando assim, né? Estou falando assim, mas eu duvido que você que está rindo também, você não conhece uma situação dessa ou conheceu. É ou não é verdade? Aquela pessoa tão bruta que você diz assim, meu Deus, o que essa senhora desse homem passa? É ou não é? E por favor, sem identificar ninguém no nosso meio, por favor, que eu estou vendo aqui, fica uns tentando olhar uns pelos outros, uns para os outros aí, por favor, meu irmão. Vamos identificar ninguém não, eu estou falando de uma forma geral, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aos irmãos que nós temos o costume de olhar para as situações e nos sentirmos superiores. Eu vou dar aqui uma receita para você que eu uso para mim. Quando eu olho uma situação como essa, eu lembro que eu também não fui gente boa nem sempre. Se hoje você chegar para minha esposa, eu creio que ela vai falar bem. Eu acredito plenamente. Não é? Tenho trabalhado para isso. Mas, se perguntar para ela que sempre foi assim, claro que não. Todo mundo está em transformação. Você não é o mesmo de antes. Você não é o mesmo do ano passado. Quando eu casei, meu irmão, eu era 23 anos depois, até eu estava lembrando outro dia, de vez em quando a gente reúne, a gente está conversando e rindo das coisas. Irmãos, o casamento é assim, a gente fala sempre as mesmas histórias, né? E ri das mesmas coisas, sempre. Isso é muito gostoso, muito bom. E eu fico lembrando, rapaz, mas eu não acredito que eu pensava assim. Não, eu agia assim, tem de vez em quando ela me lembra de alguma coisa, eu digo, eu não fazia isso não. Você já teve assim, você que já é casado há um tempo? Se não foi agora, eu vou ficar com uma vergonha enorme, né? Mas eu duvido que não. Irmãos, aqui está liberado só quem acabou de casar, né? Quem acabou de casar não tem essas histórias. Mas quem já está casado há um tempo, você vai lembrar de coisas que você agia, atitudes que você fazia. Você, rapaz, mas eu não tinha conhecimento nenhum, era um menino. E eu gosto de lembrar disso, irmão, sabe por quê? Isso deve gerar no meu coração humildade. Quando eu me aproximar de alguém que é assim, bruto, ignorante, a pessoa, eu vou lembrar, opa, eu também já fui dessa forma, se não é Deus com sua graça e misericórdia, talvez nem casado mais eu estaria. Você, meu irmão, faça isso. Observe, relembre de onde você saiu, como você era e como Deus teve misericórdia de você. Então, irmãos, nós temos que ser humildes uns para com os outros, e o problema de muitas igrejas é que parece que as pessoas entenderam que tem que ser humilde só diante de Deus. Deus sabe meu coração. Isso é uma derrota para o relacionamento. É aquela pessoa que diz, mas fulano não fala porque ele é problemático. Fulano não quer saber porque ele é problemático. Meu irmão, será que não era você o problemático? Você nunca cogitou essa possibilidade? Que nem a pessoa que é mandada embora do emprego sempre, né? A pessoa não fica mais de 6 meses no emprego. E já é o 5º emprego que é mandado embora com 6 meses. Tem alguma coisa errada.
Mas se você perguntar, a pessoa foi sempre o patrão. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. E a minha oração é que você siga o modelo de Cristo, que se humilhou e se colocou na condição de ser humano. Veja bem, Jesus não tem um velho homem para romper. Não, ele não tem. Mas Jesus rompeu com a beleza do céu para pisar a tristeza da terra dos homens pecadores. O texto diz que sendo em forma de Deus, Filipenses 2,6, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia ser, se apegar, ser igual a Deus, algo a se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. O verso 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Veja bem, em nós vai ter o mesmo sentimento, mas como assim? No nosso caso, a nossa velha vida era a vida de pecado. Nós precisamos nos esvaziar do velho homem. Jesus não tem o velho homem. No caso dele, ele viu a condição de Deus e ele se esvaziou para se fazer homem. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Note aqui, irmãos, o mesmo sentimento significa que é o mesmo sentir. Você tem que ter uma experiência produzida pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo precisa gerar em você se sentir como Deus quer que você se sinta. E a condição nossa, irmãos, nem sempre é agradável reconhecer. Pedro reconheceu por 3 vezes, e na terceira vez ele se entristeceu, mas repetiu que ele não amava naquele nível. Portanto, agora se aplica o que depois Deus fez, o que Deus aperfeiçoou através da vida de Paulo. Que quando uma pessoa, ela se esvazia, quando ela rompe com o velho homem, aí sim é que o Senhor Deus está agora para agir. Meus irmãos, nós temos muito trabalho para fazer. Mas esse trabalho tem que ser feito não com Pedro, que carregava a força da própria vontade, mas é para ser feita pelo novo homem criado em Cristo Jesus, gerado em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, com fruto do Espírito, com um propósito definido, com a vida cristã certamente firme, conforme Deus deseja. Eu encerro dizendo a você, se você está aqui hoje, e você não sabe o propósito que o Senhor tem na sua vida, você não tem isso claro, você não tem uma missão, e quem não tem uma missão está solto. E os que estão soltos não têm motivação. Motivação de quê? Eu estou indo para o culto agora, eu preciso me fortalecer, porque grande é a minha responsabilidade. Deus colocou nas minhas mãos uma família, eu tenho que conduzir esses filhos para conhecerem a Deus. Eu preciso ser uma bênção na vida da minha esposa. Eu preciso ser uma bênção na vida do meu marido, é assim as mulheres falando. Eu preciso ser uma bênção no meu trabalho. Eu estou indo para o culto, eu vou ouvir uma palavra, eu vou estar com meus irmãos, vou ouvir um testemunho, vou ter comunhão com eles, vou sair fortalecido. Eu vou ler a Bíblia agora, porque eu tenho um propósito que eu não posso abrir mão. Eu tenho um ministério na igreja, eu preciso levar adiante. Eu preciso, Senhor, conhecer a Tua palavra. Eu vou me ajoelhar para orar. E por que, meu irmão, você vai se ajoelhar para orar? Na sua casa. E eu vou separar 1 hora de oração, porque eu sei em quem tenho crido. E Deus tem um propósito na minha vida. Eu preciso levar adiante que eu não sou nada e Deus é tudo em mim. É Deus que vai mover, não é eu que vou fazer, é o Senhor que vai mover todas as coisas da minha vida. Meus irmãos, Pedro não podia continuar como estava, ele ia atrapalhar a igreja. E ele foi uma bênção na vida da igreja, porque ele mesmo disse para o homem que estava no chão,
um aleijado, ele pediu alguma coisa, e Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele disse, em nome de Jesus, levanta-te. Pedro tinha Jesus agindo na sua vida, porque ele não era mais aquele Pedro soberbo. E eu quero convidar você à oração. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Se arrependa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Retire a soberba do meu coração, Senhor. Nós que achamos muitas vezes que estamos absolutamente bem. E quando pensamos assim é que estamos completamente fora. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos dê humildade uns para com os outros. Que nós venhamos a nos vestir dessa humildade. Conforme diz a tua palavra, cingi-vos de humildade uns para com os outros. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, de forma que nessa manhã nós venhamos a nos arrepender das velhas práticas que ainda permanecem, que ainda aparecem de vez em vez. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, glorifica o teu nome na vida desta igreja. Meu Senhor, traga ao nosso coração, Senhor, o valor uns dos outros. O valor de estarmos juntos. O valor de buscarmos a tua presença juntos. Mas também, Senhor, de nos ajoelharmos na nossa casa. De nos colocarmos diante de ti, Senhor, em oração. Lendo a tua palavra, nos derramando diante de ti. E lá, Senhor, no quarto, quando fecharmos a porta no secreto, que o Senhor Deus quebre tudo que tem que ser quebrado em nós. Toda dureza de coração, toda dificuldade que temos de ouvir o Senhor e de cumprir a tua palavra, retire do nosso coração, Pai. Retire toda mentira, todo e qualquer pecado. Senhor, quebra em nós, Senhor, o que tem que ser quebrado. E gera em nós novidade de vida. Que essa novidade de vida seja vista pelos outros. Mas porque o Senhor quer salvá-los através de nós. Que não seja, Senhor, mais nenhuma atitude para se mostrar para ninguém. Mas seja, Senhor, genuinamente o fluir do teu Espírito trazendo um novo homem em Cristo Jesus. Eu te peço isso, Senhor, pois eu creio que esse lar precisa de uma mãe abençoada, que esse lar precisa de um pai abençoado, de um irmão, de uma irmã, de um servo, de uma serva, de um funcionário que tenha a capacidade de ser crente no trabalho de verdade. Ah, Senhor, te pedimos, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus.